Por que você deve fazer um contrato de comodato quando emprestar algum imóvel para alguém? Eu sou Luciana, advogada, tenho escritório de advocacia há 13 anos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder nada. Curta, compartilha, comenta. Eu vou falar um pouco sobre isso. Quando eu iniciei o escritório, eu tinha uma cliente muito querida, que ela era filha de um cliente meu também, empresário, né, do ramo de alimentos. E um dia ela me contactou falando que ela estava tendo um problema com o tio dela. Qual que era o problema? Ela havia emprestado um sítio que ela havia herdado da mãe dela para o tio. E a mãe havia falecido já há muito, muito tempo. Então o tio morava lá há muitos anos. O tio morava lá, mas ela pagava todas as contas, ela pagava toda a manutenção, ela pagava imposto, água, luz, esgoto. Aí ainda eventualmente levava comida pro tio, tudo, porque eles tinham uma relação super próxima. Só tinha ficado na família praticamente eles três, que era ela, o filho e o tio. O tio já tinha por volta, de uns 80 e poucos anos nessa época. E ela tinha por volta de uns 65, talvez 70. Quando ela foi no final de semana no sítio, como ela sempre fazia. E o tio trancou a porteira e falou que ela não entraria. O que tinha acontecido? O tio estava com uma mulher mais jovem, estava se relacionando com uma mulher mais jovem que ele, teria por volta de uns 60 anos. E ele falou para minha cliente do outro lado da porteira que ele não ia abrir porque ele e a mulher iam entrar com uso capião para ficar com a terra da minha cliente. Daí minha cliente falou para eu me envolver, né, para resolver a questão de alguma forma. Eu falei, olha, vocês são família, uma família pequena, tudo, acho que a gente tem que tentar resolver amigavelmente. Entrei em contato com o tio, não tinha conversa nenhuma, ele só repetia que ele ia entrar com uso capião. Eu tentei explicar que isso não era possível, tudo, mas ele insistiu e a gente teve que entrar com uma ação de reintegração de posse para tirar ele de lá, porque não tinha conversa. Daí, em audiência, né, ele foi representado por uma advogada que explicou para ele que não tinha a menor chance dele entrar com uso capião e ganhar. E quando eu entrei com o processo, eu fiz um pedido liminar de aluguel, né, para botar uma pressão aí para ele sair. Resultado, fizemos um acordo e ele saiu do imóvel e nunca mais falou com a minha cliente porque ele achava que ele estava certo. E assim, a minha cliente, deu pra ver que ela ficou extremamente chateada com essa situação, que obviamente ela achou o tio dela super ingrato, porque a vida inteira ele morou lá, às custas dela, que amava ele, era da família dela, né? Ela queria só resolver a questão, ela queria só que isso não tivesse acontecido, ela queria só que ficasse tudo bem, mas no final, ele achava que ele estava certo de tentar ficar com a terra dela. E ela só queria, assim, fazer as pazes, um pedido de desculpa que nunca veio. Hoje em dia, os dois são falecidos e os dois faleceram, um sem falar com o outro. E nesse caso, tinha um comodato verbal, mas muito melhor seria se tivesse um comodato por escrito, porque fica tudo mais regularizado. É mais fácil se alguém tenta fazer uma manobra jurídica dessa. Por mais que a gente soubesse que a manobra não ia ser bem sucedida, causa, né, todo um estresse, uma ação judicial, um desgaste. Então é isso, gente. Se vocês emprestarem um imóvel para alguém, recomendo procurar um advogado e fazer um bom contrato. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, comenta, curte, compartilha. E se você tiver alguma dúvida jurídica, deixa nos comentários que se eu souber eu respondo. E é isso, beijo.